Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vinho e Direito. Hoje com uma convidada muito especial, doutora Ana, que vai hoje conversar com a gente sobre planejamento patrimonial, rodo familiar. Eu confesso a vocês que são temas que eu tenho ainda dificuldade. Tava dizendo a Ana aqui, eu vi falar sobre rodo familiar recentemente. Acho que no meu processo de separação, lá para 2022. E aí ela também estava me explicando que é um tema novo, né? 2019 pra cá, né? Então, Exato. assim, e muita gente até agora não conhece bem sobre esse tema. Então, seja bem-vinda, Ana, e claro que eu vou querer que ela se apresente e vamos começar logo pela história dela, que eu estou curiosa para saber sobre o início de tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kívia, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Pessoal, Kívia é uma profissional que eu admiro há muitos anos, uma mulher de muita força, já enfrentou muitos desafios na vida, mas sempre esteve aqui. E agora eu tô conhecendo esse cantinho dela e apaixonada. Eu tava falando pra ela, eu amei, lindo e muito promissor. Então, assim, eu tô muito feliz por você. É uma honra estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Ah, é uma honra pra gente. Eu fico muito feliz, né, de receber essas palavras, porque eu tava dizendo a Carol, às vezes a gente tá tão cansada, né, dia a dia, e aí a nossa agenda às vezes não bate, mas enfim, a gente vai se adaptando, porque o que mulher não consegue, meu amor, ninguém mais nessa vida consegue. Absolutamente ninguém. Exatamente. Ana, eu quero saber como foi o início, se direito, porque muitos estudantes nos acompanham, pessoas que estão iniciando, e a gente sabe das dificuldades desse início de carreira. E eu queria que você dissesse ao pessoal como foi esse início, se direito sempre foi a sua primeira opção, ou você tinha um pensamento de uma área totalmente diferente e acabou caindo no direito. Conta pra gente. Então, na realidade, eu sempre quis fazer moda. Eu sempre amei moda. Meu Deus, olha as revelações. Quem me acompanha sabe o quanto eu amo moda. Amo moda, só que a gente sabe que em 2012 isso não era uma possibilidade. Nós não temos faculdade aqui de moda em Maceió. Então, assim, para nossa família mais tradicional, aceitar que a gente escolha fazer moda, minha mãe médica, meu pai autônomo, super conservador e queria uma filha com uma profissão, enfim. Então, dentro do cenário que tinha, eu escolhi direito e psicologia. E aí terminei passando em psicologia, fui cursar, mas vi que não era muito o cenário para mim. É um curso lindo, que eu tenho vontade de voltar a estudar para aprender, porque me encanto com o assunto, entender como a mente humana funciona, me fascina. Mas direito corre na minha veia, porque é aqui que a gente enfrenta os desafios, é aqui que a gente entra em combate com o que não está correto, é aqui que a gente ganha argumento eficiente e que traga um resultado, de fato, e é por isso que eu atuo com planejamento, porque é consultivo, eu consigo controlar. Olha que demais. Gente, vê só, eu vou dar uma pausinha aqui, porque é muito importante essa fala, Carol, de você iniciou na psicologia, não se encontrou e foi pro direito. Por que que eu falo isso? Muita gente acaba se desesperando. Sim. Porque inicia uma faculdade, vocês estudantes de direito estão aqui com a gente, inicia uma faculdade em outra área, não se encontra, aí se desespera, achando que, ai não, tô fazendo tudo errado. Gente, às vezes a gente precisa dessa experiência em outra área para poder se encontrar. Então, não desistam por isso. Nunca. Se a primeira opção de vocês não se encontraram, reflete, de acordo com as suas habilidades, qual seria a área que me encaixaria melhor. Então, pelo amor de Deus, não desistam. Olha aí, doutora Ana, super feliz na área dela agora. Amo, sou apaixonada. Eu tava conversando com a Kívia, falando que a minha trajetória, ela é um pouco eclética, digamos, né? Porque, assim, eu tenho uma trajetória, amo moda. Isso aí, independente de estar onde eu venha estar, profissionalmente falando, eu sempre vou amar moda. Mas, durante a faculdade inteira, eu estudei biopolítica e processo penal. Então, eu participava de um grupo de estudo, apresentei artigos científicos. A primeira revista da OAB, eu publiquei um artigo. Eu sempre amei o mundo acadêmico, sempre gostei de estudar, sempre gostei de entender como a gente evolui como sociedade. Enfim, amo ciência. E a ciência do direito, então, totalmente. Mas eu sempre senti falta de conseguir trazer os meus resultados para a prática. Então, eu estudava, conseguia achar uns resultados socialmente falando que iriam ter avanços sociais para a população carcerária,
avanços e um olhar de direitos humanos mesmo para esse público que tanto é negligenciado, mas eu não conseguia prática, eu não conseguia efetividade. Então isso sempre me frustrou como acadêmica. E eu pensei, como é que eu vou viver uma vida inteira frustrada? Olha, esse é um dilema que nós, advogados criminalistas, enfrentamos. Porque a gente tem, assim, leis, né, que dá toda aquela proteção ao cidadão, mas quando a gente vai à prática, a gente vê que é muito distante. Principalmente quando a gente entra no sistema prisional, que a gente vê uma realidade muito difícil. Totalmente. Né? Os direitos, eles são ali, eles foram deixados do lado de fora. E a gente sabe que colocar pessoas num lugar enjauladas, né, sem nenhum tipo de direito, não vai ressocializar, não vai capacitar aquela pessoa, né, para tipo corrigir aquilo e voltar a conviver na sociedade. Bauman tem uma frase no livro dele, A Globalização, que eu tenho sempre carreguei ela comigo, desde que eu coloquei ela no meu artigo científico, que é: o Estado, ele negligencia os seus deveres fundamentais e depois ele ataca de maneira extremamente incisiva as consequências sociais disso. Então, isso é algo que eu nunca aceitei de bom grado. Nunca me senti confortável com a ideia. É uma pena, porque eu sei que a realidade existe, mas me encantei com outras áreas do direito porque eu consegui controlar. Eu consegui trazer planejamento, eu consegui trazer efetividade, soluções. Eu percebi que as pessoas começavam a ter o poder do seu próprio patrimônio, da sua empresa, da sua vida e transformar também a vida da sociedade que ela está ao redor. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma atividade econômica ser perpetuada por um planejamento, a gente está de frente de uma revolução social. Aquela atividade está gerando emprego, aquela atividade está tendo uma função social ali no meio em que ela está inserida. Então, é algo que me encanta muito. Então, fala pra gente como funciona exatamente essa área, porque como eu tava te falando, nós estávamos conversando ali nos bastidores, tá, gente? Eu tava dizendo a ela, Carol, holding familiar é um tema que eu vejo que as pessoas ainda não conhecem e é tão importante. E eu falo pra gente assim, como mulher, como empreendedores, né? Porque a gente sabe que a advocacia ela é difícil o início, você começa a construir uma coisa na sua vida, seu patrimônio, e tem as suas relações, seus relacionamentos, e você precisa de alguma forma entender melhor sobre a sua questão patrimonial para poder se blindar realmente. E aí eu tava perguntando a ela como é efetivamente que funciona essa questão do arroz familiar, se existe realmente uma blindagem do patrimônio. Vamos lá. Porque eu vejo que é uma dúvida muito grande de quem ouve falar no tema. Eu tenho muita reticência de usar essa terminologia blindagem, vou começar por aí, porque dentro de um cenário legal, eu consigo sim proteger um patrimônio com a estrutura de uma holding. Mas quando eu estou fazendo uma holding para burlar a legislação, eu não consigo. E aí o Poder Judiciário ele vai entrar naquela holding, ele vai desconfigurar aquela personalidade jurídica e ele vai conseguir atingir o patrimônio que está ali dentro. Então, assim, como é que funciona? Holding, na verdade, esse boom da estrutura do planejamento patrimonial surgiu desde o processo de pandemia. As pessoas começaram a perceber que elas não sabem o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, elas viram o patrimônio delas, elas viram as empresas fechando, os filhos morrendo, as pessoas se perdendo e um cenário extremamente caótico. Só que a estrutura de holding já existia há muitos anos no Brasil, mas a gente não utilizava, não era comum. Isso era um cenário para quem tinha muito dinheiro e muito patrimônio. Hoje, a gente consegue montar essa estrutura para pessoas que têm uma atividade de renda de aluguel, que é ali um alto valor. Então, você tem uma pessoa que tem uma dinâmica familiar problemática. Eu tenho um filho fora do casamento, mas eu preciso respeitar a legítima. É por isso que eu falo que não existe blindagem. Porque, inclusive, recentemente o STJ desconfigurou uma holding familiar porque o fundador, que era um genitor, ele estava tentando burlar a legítima e deixar um dos seus herdeiros de fora. Então, assim... Olha a importância, né, da intervenção do Poder Judiciário, né? Totalmente. E assim, até essa questão de, se existe essa blindagem, não existe, eu acho que é também muito importante o profissional, né, Carol, explicar muito bem para os seus clientes isso. E
E a gente tem eu sempre digo que o advogado, ele sempre tá ali numa linha muito tênue, né, do ético, né, às vezes da possibilidade de fazer, mas aquilo não é tão ético, então a gente tem que ter cuidado, principalmente com isso, porque Com senão certeza. você acaba manchando o seu nome no Com mercado, certeza. né, diante daquele cliente. Eu sempre digo aqui no meu escritório, gente, não é o primeiro caso, não será o último, né, vamos atuar dentro do que é legal, do que Exatamente. é possível, né, do que é ético para nós como advogados, né, buscando sempre o melhor para o nosso cliente, mas sempre sendo muito honestos com ele, porque você dizer um não para o cliente É muito é difícil. muito difícil, ainda mais quando nós somos autônomos, nós Exatamente. queremos contratos dos nossos escritórios, nós temos compromissos, né, mensais, então, por mais que a gente queira dizer aquele sim, a nossa ética, ela tem que falar mais alto, pensando no futuro mesmo, gente, porque às vezes aquilo é só aquele momento, vai resolver ali naquele momento e futuramente, Exatamente. né? Será que aquilo ali vai me trazer um dano grande para minha imagem, né? Enfim, como profissional, como pessoa. Então isso também a gente tem que ter bastante cuidado, né, Carol? Muito, e assim, atuar eticamente, né? Eu digo que não existe um profissional ético se eu não sou uma pessoa ética na minha vida. Se eu não tenho princípios, eu não tenho como levar para nenhuma estrutura ou nenhuma atividade profissional que eu vou desempenhar. E eu falo isso porque, por exemplo, a gente sabe que a mulher tem ocupado cenários de grandes destaques socialmente falando e economicamente falando também. E muitas vezes a gente se depara com clientes, por exemplo, que buscam querer tirar a mulher do quadro ali do patrimônio dele. Então, eu posso fazer? Eu até vou poder fazer, mas e eticamente como é que eu vou ficar? Aí vem o desrespeito da legislação civilista com relação a todo o patrimônio que se construiu, enfim. Obviamente que tem uma ilegalidade nessa construção. Mas ele pode, e a gente pode, construir uma estrutura tão robusta que é difícil, ou ele tenha tempo para dilapidar aquele patrimônio. E aquela esposa que passou a vida inteira construindo um patrimônio ao lado daquele que escolheu fraudar, escolheu esconder, escolheu simular aquela estrutura que ele tem, aquele patrimônio, deixá-la de fora, é lesada. Então, assim, vai muito do que a gente tem como ético também, sabe? É possível fazer? Claro, a gente consegue. Mas que vai desconfigurar, vai. Uma hora vai. Entende? Porque o Poder Judiciário vai conseguir Vai. enxergar, né? Vai. É possível. Bons advogados acham tranquilamente, assim. Agora, existe também estruturas que podem proteger ainda mais. Então, assim, é por isso que eu falo que se você não for ético, você não consegue construir absolutamente nada na vida que vá ser sólido. Porque você está sempre pautando a sua atividade, você vai estar sempre pautando as tuas atitudes com base na ilegalidade. Você estudou, construiu uma estrutura profissional dentro de você, mas está utilizando aquilo para destruir a vida das pessoas. Então, Eu fico até tranquila de saber que o Poder Judiciário consegue Consegue. verificar, né, se existe ali, se está Consegue. dentro da legalidade. Por quê? Dentro desse cenário, no último episódio, nós estávamos falando muito sobre violência contra a mulher. E a gente sabe, né, que uma das formas, assim, que da mulher, da violência contra a mulher é a violência patrimonial. exatamente. Né? Então, é algo que, enfim, também mexe muito comigo, né? Eu já tive uma experiência, assim, com algo nesse sentido, e eu também recebo mulheres no meu escritório também que acabam sendo vítimas de violência patrimonial, dentre tantos outros tipos de violência. Exatamente. Mas assim, eu fico feliz do Poder Judiciário pelo menos conseguir verificar isso, né? E dar ali o que é direito da mulher, o que é direito do homem. A gente... É tão fácil também, assim, a gente, de certa forma, quando inicia as relações, eu acho que até colocar, assim, preto no branco, de deixar tudo muito... Eu não sei se seria de acordo mesmo. Acordado, Acordado. E claro. às vezes parece até uma loucura. Eu vou iniciar uma relação e eu vou Não. colocar isso no papel. Sim. Porque, imagina, você tá ali construindo seu patrimônio, daqui a pouco vem uma briga judicial e enfim. E outra coisa... Trava o teu patrimônio, você não consegue fazer nada. E Você não tem é que só isso, Carol. De repente você inicia um relacionamento com uma pessoa que de repente tem uma empresa, vocês começam a construir juntos e daqui a pouco essa pessoa teve um problema na empresa que acabou atingindo o seu patrimônio. Então, Exato. tem que ter esse cuidado. Então, é um tema, gente, muito importante, principalmente para nós mulheres. Com certeza. Com certeza absoluta. A mulher que sabe os direitos que tem e as estruturas jurídicas que ela pode montar para se proteger e proteger o seu patrimônio, ela está anos-luz à frente. Então, ela além de se proteger, ela vai proteger os filhos,
quando se tem, ela vai proteger o futuro dela e ela vai proteger todo o empenho que ela está depositando dentro daquele relacionamento. Veja, é um respeito à própria jornada. Quando a gente respeita a nossa jornada, nós nos planejamos, nós estabelecemos os limites e colocamos os acordos no papel. Então, tudo fica muito claro, sabe? Para ambas as partes. E a estrutura do planejamento patrimonial traz isso à tona, sabe? É por isso que eu sou tão encantada com o que eu faço, porque assim, a gente consegue oferecer não só proteção para a própria relação, mas proteção para problemas dentro da empresa, exatamente como você trouxe no exemplo. Problemas para pessoas que são politicamente expostas. Então, assim, nós temos vários cenários que a gente consegue trazer a proteção para aquele patrimônio. Poxa, você passou a sua vida inteira construindo patrimônio e por não ter se planejado, você perder absolutamente tudo, não é algo fácil de se encarar. E aí eu me pergunto, assim, as pessoas falam, alguns clientes falam, Ana, mas então eu vou esperar, eu fiz tudo bem. Mas qual é o melhor momento para se fazer? Ontem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Assim como você deu o exemplo da pandemia, né, Carol? Exato. Pegou todo mundo de surpresa. Quantas empresas quebraram nesse período? E se você tivesse um planejamento, né, poderia ter saído numa situação muito melhor. Com certeza. A pandemia, ela trouxe muita coisa ruim, né? Basicamente, só coisas ruins, né? Porque nós acompanhamos a lamentável assim, morte de tantas pessoas. Exatamente. Mas ela trouxe muito ensinamento, né? Essa questão de se organizar mesmo, né? E eu até lembro desse período, porque a gente com os escritórios fechados, né? Você olhava assim e dizia, meu Deus, como eu irei atender os meus clientes? Como é que eu vou sustentar, assim, as minhas despesas mensais? Então, entra aí essa questão, Carol, dessa organização, que é para ontem, gente, pelo amor de Deus. Agora, Carol, puxando assim, para essa questão de início e escolha. Você estava falando aí do crescimento mesmo, né, das mulheres nesse cenário econômico. Me conta como tem sido atuar na área tributária, como mulher. Nós, mulheres, precisamos nos provar 2 vezes. Eu falo isso, sabe? O homem, ele chega nos ambientes, principalmente o homem advogado tributarista, ele chega e ele já é aprovado numa única vez. Nós não. Nós temos que provar que somos boas, que somos inteligentes, que somos capazes, que somos eficientes, que não vamos ficar em casa no momento de cólica e deixar de atender um cliente. A gente tem que provar que temos a força e a capacidade mesmo, não só técnica, física, mental, para enfrentar e atuar na área. Então, eu amo o que eu faço, amo o direito tributário, amo estudar todas as mudanças e todas as evoluções. Como eu estava conversando com você, em 2020, também, após o contexto pandêmico, o fisco ele iniciou um projeto de transação tributária. É a primeira vez na história em que um contribuinte senta para negociar com o ente. Então, assim, é um cenário único e de muita evolução. Mas, para mim, que sou mulher, sempre tenho que me provar mais vezes. Mais cursos, mais notoriedade, mais diplomas e mais resultados. Então, assim, graças a Deus, hoje eu consigo ter muita confiança dos meus clientes, inclusive os meus clientes, quando eu comecei a atuar de uma maneira mais incisiva no planejamento patrimonial, eles todos migraram e estão fazendo planejamento comigo, estão estruturando comigo. Então, assim, o direito tributário eu sempre vou continuar atuando nele, até porque eu atuo de maneira consultiva. Sim. E a parte da transação, ela é uma parte extrajudicial, né? A gente consegue trazer uma solução para aquele cliente que está com uma dívida ativa, precisando resolver aquela situação para dar continuidade, por exemplo, até algumas atividades que ele tem dentro da estrutura empresarial dele, mas a gente consegue resolver tudo isso de maneira consultiva. Então, isso para mim me enche de tranquilidade, de paz e aquilo que eu disse. Eu saí do direito penal porque eu não conseguia controlar.
E aqui eu consigo, sabe? Junto com o meu cliente, a gente planeja, a gente controla e a gente executa. Mas fez uma bela escolha, Ana. Porque eu digo que mais importante é a gente se encontrar realmente. Eu disse até no episódio passado que a minha filha estava dizendo que ficava apavorada só de pensar que ela tinha que escolher algo que iria fazer a vida inteira. E isso é muito, gente, forte, porque, imagina, eu me encontrei no direito penal. E, então, eu amo o que eu faço, é o que a gente vai passar o resto da vida fazendo. Então, essa escolha tem que ser realmente uma que você vá dormir à noite e diga, poxa, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa hoje e eu me senti feliz com isso. Totalmente. Imagina você, Carol, na área criminal, mas insatisfeita cada vez que saísse dentro do sistema prisional, né? Não é que a gente não fique, por exemplo, na minha área, claro que eu fico insatisfeita, como eu disse. Sim, claro, na minha também. Mas a gente aprende a lidar com isso e, claro, busca, né, enfim, melhorias. Enfim, tenta dar voz a essas pessoas. Não, mas se eu fosse uma mulher que saísse todo dia do meu trabalho frustrada, eu ia agachar meu réu primário. Quando eu chegasse em casa, alguém ia sofrer as consequências disso. Gente, é impressionante essa questão assim da mulher, né? Seja no tributário, no criminal, como a gente tem essa dificuldade. E eu lembro dessa dificuldade no início, principalmente com relação aos meus próprios clientes. Né, do cliente sentir que poderia confiar e aí você tem que se provar duas vezes mais. Totalmente. Né? Você tem que impor um tom de voz mais forte para poder mostrar mais força para aquele cliente. Você tem que estar vestida de forma impecável para você passar um pouco mais de credibilidade. E eu tava até dizendo a Carol, ela está belíssima. Obrigada. Apaixonada por moda igual a mim. Exato. Entrando nesse assunto, Carol, com relação a essa construção da imagem, você acha que influencia muito? Não, totalmente, Kivia. Eu adoro lhe acompanhar com relação a isso. Eu acho que você é cirúrgica quando traz essa percepção. A profissional do direito que não tem essa visão e que não constrói essa autoridade na imagem, ela vai deixar de ter um passo à frente por algo que está totalmente no controle dela. Ou seja, ela não controla como o cliente vai querer testá-la tecnicamente, mas ela controla como o cliente vai identificá-la, enxergá-la naquele primeiro contato. Pois é. As pessoas ainda não entenderam que não é questão de vaidade. Não. É linguagem, gente. Exato. E existem, as estatísticas apontam que o fato de você ser melhor bem vestido, e, gente, o melhor bem vestido não significa que você tem que ter um blazer caríssimo, não tem nada a ver com isso. Mas tá de forma coerente, né? De uma forma que você chegue num lugar e as pessoas consigam olhar pra você e enxergar você como profissional. Imagina que é você chegar num fórum, numa audiência e as pessoas estarem com dúvida se você é advogada ou não. Gente, eu acho que eu entraria em pânico. Eu acho que eu entraria em pânico. E assim, já teve vezes de chegar no fórum e encontrar pessoas que eu conhecia, que fizeram parte assim de faculdade. E eu saber que era advogada, mas estava de uma forma que, gente, se eu fosse cliente, eu estaria olhando para aquilo ali e teria dúvida. Totalmente. Se é advogada, se realmente se é cliente, né? Qual a função dela ali. E não é que eu sou metida. Não, é porque você, a sua imagem, ela passa credibilidade, ela passa autoridade, então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Eu estava falando ontem, dizendo, a gente começa na advocacia e é tudo muito difícil, né? Muita gente... eu acho que de um tempo para cá é que se passou a falar mais, conversar mais sobre essas dificuldades do início, né? Eu até vejo um movimento muito grande da OAB nessa questão de abraçar os jovens advogados, sim, porque de fato o início ele é muito cruel. Muito árduo. E a gente começa a se pôr no mercado, sustentando ali uma imagem de autoridade, utilizando de estratégias para poder dizer que eu já entendo daquilo, que eu sou a pessoa apropriada para cuidar do teu problema, sendo que por dentro nós ainda estamos nos formando. A gente estamos só tendo a coragem de ir. E eu estava dizendo também, essa questão do romantismo, do passei na OAB. Não. Nossa, eu passei na OAB e eu vou fazer o quê a partir daqui? Os desafios. Começa um desafio muito grande. Muito grande. Então, existem essas estratégias que vão ajudá-los, por isso que é tão importante. E assim, quando a gente quer trabalhar com consultivo, nosso público final não é só...
deixa de ser o juiz, por exemplo, entendeu? Sim. Porque, veja, a gente tem um dress code específico para o Poder Judiciário. Isso. A gente tem que seguir aquilo ali. Mas, quando a gente tá com um cliente no consultivo, como a minha área, eu preciso não só ter a técnica, mas encantar aquele cliente, mostrar a ele que, olha, ao meu lado você vai estar seguro. Ao meu lado, você vai ter o seu planejamento, você vai ter a sua economia tributária, você vai ter a sua proteção patrimonial. Mas como se eu tô com o meu cabelo arrumado, preso, assim, todo bagunçado, se eu tô sem brinco, se eu tô com qualquer roupa, Não passa acordei, credibilidade. botei não existe isso, Passa. não existe. Nós precisamos nos portar exatamente da forma que você posicionou, com uma linguagem de autoridade. Se a gente não consegue trazer isso para o nosso cliente, então a gente não consegue trazer isso para a gente também. E vejam que se você não trouxer isso, simplesmente as pessoas não vão te dar o direito de fala. Ou seja, você não vai ser ouvido. Se você chega num lugar e se apresenta da maneira correta, as pessoas vão notar em você. Se você Exato. chega mal vestido, as pessoas só notam na sua roupa. E a partir daquilo, qualquer coisa que você fale não vai ser tão levada a sério, não vai ter credibilidade. Então, olhem o peso disso para a advocacia de uma forma geral, na verdade, para qualquer área, Qualquer né? área. Qualquer área. Eu sou um pouco chata Eu também. nisso. Eu também. Porque eu sempre penso assim, eu me coloco assim na posição do cliente. Se eu fosse a cliente, eu não aceitaria isso. Exatamente. Em diversas situações. Eu acho desde um médico, né, desde uma nutricionista a qualquer outra coisa. Eu sempre sou bem criteriosa nisso. Também acho. Até a própria questão hoje, a gente quando não olha só a questão da imagem, mas olha também até o próprio posicionamento na rede social. Que não existe mais aquela... Lembra que antigamente, pra gente procurar um nome de alguém, um número de alguém, nós tínhamos que ir numa agenda telefônica? Gente, hoje as pessoas elas vão na rede social. Sempre, É a direto. nossa agenda consultiva. Exatamente. Então, eu vou lá para poder saber do currículo da pessoa. Também. Então, cuidado, utilizem, saibam utilizar isso também. Com e aí, certeza. vocês podem ter uma rede social só, uma rede social, enfim, que seja profissional. Ou até mesmo se quiser ter sua pessoal e não se expor tanto, Exato. já tá ótimo. Veja só, eu sou advogada tributarista. Trabalho com o patrimônio da família. Trabalho com o que há de mais valioso da vida de alguém, que é o seu legado e a sua família. E eu tenho nas minhas redes sociais o tempo todo festa, bagunça, não tem um padrão, uma intenção, não tem um posicionamento, não tem uma autoridade, eu me visto de qualquer jeito. Gente, Você não pode é reclamar. incompatível. Você não pode reclamar totalmente dos incompatível. resultados que você não vai alcançar. Não vai. Não, e é exatamente sobre o que você trouxe. Não é vaidade. É zelo, é postura, é princípio, são Linguagem vários. mesmo. É linguagem. É linguagem. Pois é, gente, estão vendo aí? Eu trouxe Carol hoje, Ana, Carolina, eu fico chamando Carol, Ana, ai, gente. E principalmente para trazer essa visão para vocês e para a mulherada sobre essa atuação na área tributária. Por favor. Porque eu vejo ainda, assim como o criminal, ainda Sim. é um meio que é muito Masculino. Né? Muito, extremamente masculino. Muito. E quando eu vejo assim uma mulher se posicionando de forma maravilhosa numa área dessa, chegando assim no meio de um monte de homens dizendo assim, olha, vou mostrar a vocês para que eu vim. Eu vim e vou resolver. Eu acho incrível, gente. Eu sou uma eterna assim fã e tô assim numa torcida muito grande pelas mulheres, porque eu digo Por que a favor, gente também. sempre tem que nos abraçar mesmo, sabe, Tem, Carol? Torcer umas tem. pelas outras. Porque os homens se abraçam. Se abraçam. De uma maneira muito fácil. Se abraçam. Mas nós somos as primeiras a apontar o dedo uma para as Pelo outras. amor de Deus, não façam isso, não façam isso. Não existe. E fora dentro do ambiente jurídico, que é um ambiente masculino ainda, dentro do ambiente criminal, dentro do direito tributário. Pessoal, a gente está falando de cenários extremamente machistas. Então, nós precisamos nos abraçar e nos posicionar da maneira adequada, ajudando umas às outras. A mulher tem um espaço específico no cenário econômico atual e ela precisa perpetuar e proteger esse espaço que ela construiu e adquiriu.
Perfeito. Meu Deus do céu, aplauso essa mulher maravilhosa. Ana, É estou muito feliz, estou verdadeira. muito feliz com o nosso bate-papo. Eu também. Estamos chegando aqui ao final. Quero que a Ana deixe um recado aqui para poder realmente incentivar as mulheres a terem coragem de atuar, mesmo numa área que seja ainda muito ocupada por homens, a se posicionar, porque você é um exemplo nessa área. Obrigada. Então fica aqui a mensagem, mulher que está nos assistindo. Há também a possibilidade, né, de como o direito ele abre tantos leques, né, Sim. desde o extrajudicial, então assim, essa parte patrimonial de blindagem, que também envolve muita consultoria, né, que é a possibilidade também de você ganhar muito dinheiro, porque já passou essa época de consultoria não ser cobrada, né, porque Exatamente. isso demanda tempo da gente, estudo sobre aquele caso. Então, deixa aqui um recado para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, sempre busquem acreditar naquilo que vocês constroem para a vida de vocês. O propósito, ele é a base de tudo que a gente tem na vida, tudo. Mas quando a gente escolhe um propósito, se dediquem. Sejam os melhores naquilo que vocês escolheram para a vida de vocês. Façam e entreguem muito mais do que se é pedido. Assim, a gente consegue conquistar. É fácil? Não. Mas traz recompensas, existem os resultados e em uma hora você vai colher tudo aquilo que plantou. Perfeito, obrigada, Ana. Vou ter que trazê-la novamente para a gente poder conversar mais. Foi um prazer, Eu amei, gente. eu amei muito. E até o nosso próximo episódio.